Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Olavo Centeno e aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o universo pós-venda de concessionárias. E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de nós termos uma régua de relacionamento com nossos clientes para avisá-los, ter espaço nesses nossos contatos com o cliente, mas para avisá-los da importância da manutenção do veículo. Sim, aquele nosso trabalho de concierge, aquele momento em que o concessionário, ele trabalha para o cliente e não o cliente trabalhar para ele. Olha, tem um impacto muito grande na performance de uma concessionária que entra em contato com o cliente, que sabe, consegue medir com uma certa precisão o momento em que ele está quase na hora de trazer o veículo, parar o veículo para fazer a manutenção, seja o veículo que for, um caminhão, um trator, um implemento agrícola, uma motocicleta, um automóvel, o que for. Ele está quase na hora de fazer aquela manutenção A, B, C, D, X, Y, Z, e a gente consegue, um pouco antes disso, entrar em contato com o cliente para ajudá-lo a agendar a data, encontrar então um momento em que ele vai fazer essa parada, ajudá-lo a entender mais do que isso, né? Realmente a explicar para ele todos os benefícios daquilo que nós vamos fazer e mais do que isso, também deixá-lo preparado para tudo que nós vamos ofertar quando a manutenção estiver realmente sendo feita na nossa operação. Seja no nosso pós-venda físico, ali mesmo na tua área de trabalho, ou aonde o cliente está, porque a gente vai e faz manutenção, eh, os nossos modelos de manutenção em que a gente faz remoto, em que a gente vai até o nosso cliente fazer essas manutenções. Então é muito importante fazer isso. Os números mostram as empresas que trabalham para o cliente, elas obtêm muito mais sim para os agendamentos, elas obtêm resultados melhores na taxa de retenção. E olha só, quando eu falo retenção, muitas vezes o pessoal associa única e exclusivamente aquela taxa feita assim. Ah, o veículo tem, qualquer veículo, vou dar um exemplo aqui simples, 1 ano de garantia. Tão logo termina o período de garantia, se o cliente continuar com esse veículo, esse cliente deve, a gente espera, continuar fazendo a manutenção do veículo no nosso pós-venda. Então, se eu tenho 10 chegando nesse momento, 10 veículos, se 5 clientes continuarem fazendo manutenção com a gente teve uma taxa de retenção aqui pós-término da garantia de 50%. Que já é uma taxa baixa, mas a gente sabe que está muito acima da maioria das concessionárias espalhadas nesse nosso Brasilzão, mesmo sendo baixa desse jeito. Mas não é bem dessa taxa que eu estou falando. Eu quero que você se concentre em antes do término do período de garantia. Porque o que está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, é que os nossos produtos estão sendo vendidos com tempo de garantia maior. O que nós tínhamos antes era 1 ano, passou a ser 2, passou a ser 3, passou a ser 5 anos. E dependendo dos veículos e de alguns componentes do veículo, aqui nós estamos entrando no universo dos veículos híbridos ou 100% elétricos, dependendo do que nós estamos falando, baterias, nós podemos estar falando de 10, 15 anos. É um tempo incrível. E o que nós queremos é ter, enquanto o cliente tiver aquele veículo, esse cliente continuar trazendo esse veículo para o nosso pós-venda. E digo mais, assim que esse cliente é passado, esse veículo é passado para uma outra pessoa, o segundo e terceiro dono, nós somos quem mais conhece sobre aquele veículo. Nós deveríamos continuar atendendo aquele veículo.
com um novo dono, o segundo ou terceiro. Então, se a gente vai medir a taxa de retenção do segundo com o segundo dono e com o terceiro, então essa aí despenca para 2, 3%. Só que nós perdemos muitos clientes ainda no período de garantia. E é muito triste isso. Porque pós-término da garantia, tem um monte de desculpas verdadeiras que nós damos. Agora, dentro do período de garantia, é a mesma coisa que nós olharmos para o espelho e falarmos assim: eu nego toda e qualquer garantia que a montadora que produziu esse veículo que eu adquiri está me ofertando. Abro mão dessa garantia porque eu prefiro levar esse veículo para fazer manutenção ou não fazer manutenção nenhuma fora da concessionária. Pô, você tá com o cabelo em pé aí só em escutar isso. Mas a verdade é que tem marcas e tem concessionárias que conseguem a proeza de perder 15, 20, 30% dos clientes ainda no período de garantia. E por que que isso acontece? Bom, muitas coisas estão envolvidas aí nessa perda do cliente. A gente sabe que sim, o atendimento tem um papel muito importante. A gente sabe que a qualidade do serviço prestado tem um papel muito importante. A gente sabe que o suporte da montadora, tendo peças e suporte técnico para com os concessionários, é muito importante. E a gente sabe também que a qualidade do veículo produzido é muito importante também. Tudo isso é importante. Mas nós podemos e devemos evitar ao máximo que perder o cliente nessa fase. E uma maneira muito boa de conseguir isso é lembretes de revisão. É estar em contato com o cliente, se relacionar com o cliente e ser um concierge, trabalhar para ele. Porque a partir do momento em que o cliente adquire aquele nosso veículo, ele vai lá e vai pegar aquele veículo ali, né? Ou ele recebeu lá na sua empresa, ou recebeu lá na sua fazenda aquele novo veículo, aquela ferramenta de trabalho muitas vezes para ele. A gente apresenta, faz a apresentação e ele vai embora e nunca mais nós entramos em contato com o cliente. Se a gente conseguir medir a quilometragem, o número de horas de trabalho, está funcionando os equipamentos lá, quando é hora de trabalho, ou a quilometragem que o veículo está fazendo quando for quilometragem, a gente consegue, com uma certa precisão, apontar o momento em que o cliente terá a necessidade de fazer essa parada. E se a gente se adianta e ajuda o cliente a tomar a decisão de fazer essa parada, as coisas melhoram bastante. E eu sei que você deve estar pensando assim, pô, a gente faz isso? Claro que a gente faz. Será que faz mesmo? E se faz, está obtendo resultados? Qual é a tua taxa? Você já se perguntou? E ó, tanto faz o cargo que você tem aí no pós-venda. Você já se perguntou que agora, nesse momento aí, seja o que você estiver fazendo, qual é a taxa de retenção dos clientes ainda no período de garantia? Vocês perderam algum cliente? Se perderam, por quê? Outra pergunta que ela é importante. Quantos clientes você já atendeu que simplesmente deixou de ter garantia porque esqueceu o período da revisão? Passou alguns quilômetros a mais ali, perdeu o prazo. Perderam o prazo. Nós temos clientes que perderam a garantia do veículo porque esqueceram. Isso é muito ruim, né? E aí o que acontece é que o desgosto que esse cliente tem, claro, mas foi ele que perdeu o prazo, Olavo. Sim, foi ele que perdeu o prazo, mas você perdeu o cliente. Porque agora esse cara está chateado, ele acredita que não era erro dele e ele troca de marca. Mas se a gente tivesse feito nossa parte de trabalhar para o cliente, não imputar no cliente a responsabilidade de, não, cuida você do prazo aí, eu só estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Se nós nos colocarmos à disposição e ajudá-lo
a lembrar, ajudá-lo a encontrar uma data, ajudá-lo a se planejar para aquilo e educá-lo para quando aquilo acontecer, ele falar sim para aquilo que nós vamos oferecer, poxa, os resultados são muito maiores. E a taxa de retenção aumenta e a de satisfação também, porque o cliente quando vem para o nosso pós-venda educado para o que será ofertado, preparado para aquilo, com consciência dos benefícios que ele vai colher em manter aquele veículo com a manutenção, a satisfação dele é maior. E se ele tem mais satisfação, tem dinheiro no teu bolso. Simples assim. Lembre do seu cliente, trabalhe para ele e não ele tenha que trabalhar para você. Sucesso, muitas vendas, a gente se vê aí num próximo bate-papo. Tchau, tchau.